a respeito da fé. Da fé. E eu não estou falando aqui de fé como uma fé mecânica. Sabe aquela coisa que a gente acha que às vezes a fé é assim, eu vou crer e pronto, e vai acontecer. E não estou falando de uma coisa mecânica. Mesmo porque, e por isso que eu chamei a Débora, eu e ela e eu, a gente passa por muitas lutas e por muitas dificuldades. Não mais que você. Não mais. Porque eu sei que a gente que está aqui, embora a gente seja servo de Deus, a gente enfrenta muitas lutas e muitas dificuldades. E às vezes a gente olha para a vida da gente, isso também acontece comigo. E isso, eu sei que também acontece com a Débora. E eu sei que isso acontece com você. Porque tem hora que na vida dá vontade da gente parar. Dá ou não dá, irmãos? De chegar e falar assim, para quê? Para que eu vou continuar nisso? Para quê? Para que eu vou pagar esse preço tão alto? Para quê? Para que eu vou me dispor a servir a Deus? Para quê? Eu não estou vendo qualquer resultado. Pelo contrário, eu acho que lá fora as pessoas que não têm um relacionamento com Deus estão vivendo melhor do que eu. Para quê que eu vou fazer isso? Para que eu vou servir o Senhor? E eu quero dizer para você que você não está sozinho nessas dúvidas. Porque a gente aqui também vive essas perguntas. E algumas vezes a gente fala assim, mas para quê que a gente vai desperdiçar o domingo da gente? Para que a gente vai vir aqui 3, 4, 5 vezes na igreja, 6 vezes, até mais às vezes, durante a semana? Para que a gente vai ficar lutando com esse povo? Para quê? Para quê? Isso tem sido uma constância em nossa vida. E eu sei que você também, em alguns momentos, se vê dessa forma. Sim ou não, irmão? Sim ou não, irmão? Sim. Então é desse ponto aqui que eu quero pegar. É a partir daqui que eu quero iniciar essa palavra nessa noite, sem correr, sabe? Não vou me apressar, vou com calma, com tranquilidade. Sabe por quê? Em alguns minutos da nossa vida, em algumas situações da nossa vida, sinceramente, eu me vejo desanimado com a vida. Desanimado, assim, em geral. Pastor, verdade. E sabe qual que é a minha diferença entre... Sabe qual é a diferença? Eu queria que você estivesse atento aqui comigo. Vamos lá, todos vocês, por favor. Vamos lá, todos nós. Isso. Sabe qual que é a diferença entre eu e você? A diferença é que, independente da crise da semana de fé, eu tenho que estar aqui, a Débora tem que estar aqui, a gente tem que preparar o culto, o sermão, e ter uma palavra para poder dar para vocês. Entenderam a questão? E nessa semana eu fiquei diante de uma série de acontecimentos, de uma série de dificuldades. Eu fiquei pensando sobre isso. Porque às vezes, sei lá, a gente parece que é meio super-homem, não é? Assim, meio super girl, Mulher Maravilha. E parece que a gente não se abate, enfrenta dificuldades, não passa por problemas. Mas a gente precisa lembrar de uma coisa. A gente vive numa sociedade extenuante. A sociedade drena as suas energias. Drena as suas energias. Sabe, é tanto compromisso que a gente tem. É tanta coisa que a gente tem para fazer. Sabe, é tanta correria que, sei lá, do nada
vão aparecendo para a gente e a gente se vê cada vez mais em mais atividades. Esse é o mundo moderno que a gente vive, sabe? Essa é a vida corrida que a gente tem. E a gente, obrigado, Anderson, não se admite, ou não admite, né, a colocar essas coisas na vida da gente em segundo plano. Porque nós temos que cumprir toda essa agenda. Nós temos que vivenciar todas essas coisas. E quando a gente olha para a gente está assim, bem desequilibrado emocionalmente. Bem desequilibrado mesmo. Porque a hora de dormir a gente estava trabalhando, a hora de almoçar a gente estava estudando, a hora de estudar a gente estava dormindo, a hora de, sei lá, é assim que acontece aí, mais ou menos, no seu dia. E você vai assim, e aí daqui a pouco você já está irritado, nervoso, daqui a pouco você está meio que aborrecido, meio que chateado. E a gente vai mudando os horários e sabe quando você fala assim, agora eu vou parar e vou dar uma descansada aqui, aí você olha no celular, tem uma mensagem lá no WhatsApp que tira seu sossego, e você fala, mas como que essa pessoa, como que isso acontece? Ou você recebe uma notícia ruim, né? Olha o que aconteceu com fulano, tive com ele, e olha lá, meu Deus, e a vida é extenuante. A vida é extenuante. E às vezes a gente não consegue se portar muito bem com tudo isso, e diante de tudo isso, sabe? E para piorar, nós somos surpreendidos por alguns acontecimentos que deflagram em nossa vida uma crise de fé. A gente olha isso, a gente olha aquilo, a gente olha mais aquilo lá, e a gente fala, cadê Deus? Onde Deus estava? Por que Deus deixou tudo isso acontecer comigo? Por que Deus não fez alguma coisa? Não, Ele vai fazer alguma coisa, não é possível. Ele vai fazer. E aí a gente olha para a fé assim, ó. É a perda da certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. É a fixação apenas do que vemos. Não é isso que está escrito em Hebreus 11:1. Mas às vezes é assim que a gente olha. Ao invés de falar que é a certeza de receber aquilo que a gente não vê ainda, a gente está dizendo o contrário. Olha, é a perda. É a impossibilidade de acontecer isso ou aquilo que eu almejo e aguardo na minha vida. É isso aí que eu vejo. É assim que em alguns momentos eu acabo me importando. Sem fé. Dentro de uma crise, de um acontecimento ruim e difícil. Já se viu assim? Já? Já. Vou perguntar outra coisa. Tá calor aí? Não. Não? Tá. Aqui tá. Edmar, esse bicho aí pra gente. Tem que ligar lá, Edmar. Percebe? Então, às vezes, a gente vive isso. Em alguns momentos, a gente está vivendo assim. Sabe? Perdido na vida, sem fé. Sem fé. E quais são as consequências dessa vida sem fé? Quais são? Primeiro, eu entro numa ansiedade, num cansaço mental enorme. Eu já começo a trocar as palavras. Sabe? Eu chamo 10 nomes para chegar no seu nome. O João, Antônio, Roberto. Ah, desculpa, é fulano. Já viram isso acontecer? Isso aí. Sabe, eu sei a resposta, mas eu transcrevo na hora da prova outra coisa. Eu sei, mas eu escrevo outra coisa. Mas eu sei o que era. Sabe?
A gente faz isso. Isso é esse cansaço mental. O que mais que a gente vive aí como resultado dessa crise de fé? A gente tem tendências naturais ao isolamento. A gente não quer estar mais com ninguém, pelo menos com aquelas pessoas que normalmente nós estamos. A gente se isola delas. Total. Não quero, não vou, não estou junto, não quero. Sabe? A gente passa a ter aqueles pensamentos pessimistas. Não vai dar certo. Não vou conseguir. Isso não é legal, isso não é bom, isso não vai funcionar na minha vida. Isso serve para os outros, para mim não. Os outros alcançam, eu não. A gente é tomado por esses pensamentos na nossa vida. E a gente vai vivendo essa realidade, misturado com uma falta de objetivos na vida. Eu não sei se eu quero, eu não sei se eu não quero. Quer saber? Tanto faz. Eu não sei se eu vou, se eu fico. Quer saber? Decide aí. Decide aí. Sabe, a gente vive uma alteração no humor, no sono, no apetite. Uns comem demais, outros não comem. E a gente se vê desse jeito. E sabe por que a gente se vê nessa crise de fé desse jeito? Por uma coisa. Porque nessa hora a gente questionou o amor, a bondade e o favor de Deus. Deus. Questionamos. Mas por que eu questionei a vontade, o amor, a bondade de Deus? Porque aconteceu alguma coisa nessa vida, no meu dia a dia, que eu não vi Deus agir do jeito que eu acho que Ele deveria agir. Aí eu falo, mas cadê Deus? Deus, não é possível que o Senhor está deixando isso acontecer logo comigo. Logo comigo, Deus. Deus, mas logo comigo que isso tinha que acontecer? Logo comigo? E aí, a gente entra num outro estágio. Sabe qual é o estágio? O estágio da repressão. A gente começa a dizer assim, eu não quero nem pensar mais nisso. Eu não quero mais nem deixar esse pensamento vir na minha cabeça. Eu quero pensar em outras coisas. Mas nisso eu não penso mais. Mas isso não sai da cabeça da gente. Mas a gente está dizendo que não pensa mais. A gente começa a negar. E a gente fala assim, não, eu não vou, isso não é verdade. Isso é coisa da minha cabeça, não está acontecendo. Não. A gente começa a racionalizar. Isso está acontecendo, porque, afinal de contas, sabe? Mas isso, na verdade, é uma crise de fé. É uma crise de fé. Que eu e você enfrentamos. Que eu e você passamos por ela. E aí, mais uma vez, eu quero dizer, será que a gente está perdendo a nossa fé? Será? Será que está acontecendo coisas ruins com a gente? Que a gente está dando uma questionada geral no amor, na bondade e na misericórdia de Deus sobre as nossas vidas? Será? Será que eu estou achando que Deus está sendo meio injusto comigo e não está olhando para mim como deveria? Será que Ele esqueceu, a semelhança de domingo passado, que nós, eu e você, somos o Filho amado que Ele tem prazer na gente? Será que Ele esqueceu essa semana disso? Deus só esqueceu de mim essa semana? Tudo de ruim aconteceu comigo? Porque às vezes é assim que a gente está. Sim ou não? Sim ou não? Não estou querendo jogar ninguém para baixo aqui não, mas não é verdade da vida da gente? É verdade.
Eu não sei, de repente você está vivendo um momento maravilhoso da sua vida, de repente você está vivendo um momento fantástico, mas necessariamente não significa que algum dia esse barco aí da sua vida não tenha passado por esse porto da crise da fé. Sabe? Você já viu aqueles dias que chove, que você fala assim, eu duvido que o sol vai voltar a brilhar novamente, eu duvido. Você já viu esses dias que parece que nunca mais vai ter sol? Mas você já viu esses dias como agora, que só tem sol, a gente fala, duvido que vai chover. Não chove mais, nunca mais. Tem gente que é assim, se prende no momento. Mas a vida, infelizmente, a vida não é isso. E a gente sobe, e a gente desce, e a gente sobe, e até dias de sol e de chuvas na vida da gente. E foi isso que João Batista viveu. Você lembra quem era João Batista? Lembra dele? O percussor de Jesus Cristo. Está lembrado dele? O homem que uma vez disse bem assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O homem que disse, olha, eu estou aqui abrindo o caminho, aplanando a terra, para um que é muito maior do que eu, uma pessoa que eu sequer sou digno de desatar as sandálias dele. Está vindo aí, ó. Está vindo aí. Olha, a profecia de Isaías vai se cumprir nesse tempo, e ele está chegando. Um homem que teve o prazer de fazer o quê? De batizar quem? Jesus. E no dia do batismo, o que aconteceu lá? Ele viu a voz de Deus dizendo, olha, eis o meu filho amado em quem tenho prazer. Olha, quem foi que disse isso? Foi Deus, e João ouviu. Entende tudo isso? Percebe essa situação? Consegue compreender que realmente nós estamos falando aqui de um homem que é muito decidido, resoluto, que tem uma fé inabalável, um homem que crê em Deus, que sabe da sua missão, do seu papel, do seu compromisso. Percebe isso? Percebe que nós estamos falando de um homem que não tem dúvidas diante dos acontecimentos da vida, amém, irmãos? Amém. Nada de amém. Nada de amém. Sabe por quê? João Batista não tinha dúvidas. Tinha. Até o dia, irmã Regina. Tinha sim, irmã Regina, ele tinha dúvidas. Ele não tinha, até que Herodes mandou prendê-lo. Até nesse dia, sabe, até que o dia que a casa caiu para ele, até que o dia que ele foi colocado em xeque, até o dia que ele olhou assim e falou, não, eu estou aqui na prisão, e certamente eu vou passar aqui 2 dias, 3 dias, porque meu habeas corpus está cantando aí, Jesus está chegando, e vai me tirar aqui, vai mandar ver, vai destruir Roma, vai acabar com esse império, e nós vamos sair daqui vitoriosos, e o reino de Deus vai se estabelecer na terra. Era isso que ele esperava. E passou um dia, passou 2 dias, passaram-se 3 dias, sei lá, mas quanto tempo passou, e nada. Nada aconteceu. Abre aí sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Deixa eu ir, irmão. Naquele tempo, Herodes, o governante, ouviu a fama de Jesus e disse a seus servos:
é João Batista, que ressuscitou dentre os mortos. Por isso, esses poderes miraculosos atuam nele, pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, pois João lhe dizia: não te é permitido possuí-la. Embora desejasse matá-lo, Herodes temia o povo, porque este considerava João um profeta. Vou parar por aqui. O que está acontecendo aqui nesse texto? E há um texto anterior a esse que narra esse episódio com mais clareza, com mais facilidade, dentro do ponto que eu quero trazer aqui para vocês. O que estava acontecendo? João Batista foi preso. Ele esperava que Jesus fosse fazer alguma coisa por ele. Só que os dias se passaram e Jesus não fez nada. Não aconteceu nada. Ele continuou preso. E João Batista entra numa crise de fé enorme. Enorme. E lá de dentro da prisão, num domingo de visita, acredito eu e deduzo, né? João Batista então recebe os seus discípulos, seus seguidores. João Batista, a semelhança de Jesus, também tinha seguidores. E João Batista fala para os seus seguidores o seguinte: olha, voltem lá aonde Jesus está e pergunte para esse Jesus se ele é quem nós esperamos, o Messias, ou se nós devemos esperar outro. Percebe aqui? Compreende a questão? O homem que disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O homem que disse: ó, está vindo uma aí que eu não sou digno de desamarrar o sapato dele. O homem que disse assim: olha, esse aí é o ungido de Deus que vai limpar o pecado da humanidade. O homem que pregava no deserto e vivia recluso lá, se alimentando de gafanhotos e mel silvestre. Agora, diante de um momento de aflição, de um momento de dificuldade, de um momento de problema, ele questiona tudo isso e fala assim: será que é Jesus mesmo? Será que esse aí é o Cristo mesmo? Será que esse aí é a pessoa que eu não sou digna de desamarrar a sandália dele? É aqui que talvez eu e você vamos dizer assim: João Batista, eu te entendo. João Batista, eu também estou passando por isso. João Batista, eu sei muito bem o que é isso. Eu sei também. João Batista, eu também já pedi a Deus para fazer uma coisa por mim, e até agora eu só estou esperando. João Batista, eu achei que eu ia entrar aqui nesse negócio aqui, ia ficar 3, 4, 5 dias, mas se passaram 2 anos, 3 anos, 10 anos e nada ainda aconteceu da parte de Deus. João Batista, assim como você, eu estou vivendo uma tremenda crise de fé. Eu nem sei quem é Jesus, quem é Deus, e nem sei de nada mais. Porque é isso que algumas vezes a gente vive. E olha, eu falei de João Batista aqui, mas eu podia falar de Elias, que se trancou, se é que a caverna tem porta, né? Mas se trancou dentro da caverna. Eu poderia falar aqui de Pedro, sabe, que fugiu da presença de Jesus, temendo pela sua própria vida. Eu podia falar aqui de Judas. Você acha que Judas não traiu e entregou a Jesus? Por qual razão? Judas fez isso porque ele não acreditou, mas que Jesus fosse a pessoa que iria instaurar um reino de paz e acabar com Roma. E ele falou: quer saber desse camarada aí não, vou entregar ele. Não é essa pessoa. Sabe, nós poderíamos falar aqui daqueles 2 discípulos, Cleopas e um outro lá, que estavam no caminho de Emaús. Há
A lista é grande de homens e mulheres que perderam a fé, que entraram numa crise de fé, porque Jesus, porque Deus parece que cruzou os braços e disse assim: problema seu. Problema seu. Problema seu. E é isso que acontece com a gente. Quando Deus não age, leiam comigo, quando Deus não age da maneira que eu espero, nem da maneira que quer. É isso aí. A gente entra numa crise de fé. Deus, mas eu esperava. Eu esperava que o Senhor fosse fazer alguma coisa por mim, Deus. Eu esperava. Elias esperava que Deus ia dar um jeito lá em Jezabel, mas não deu. Sabe, Cleopas e o outro discípulo no caminho de Emaús achavam que Jesus não iria morrer, mas morreu. Sabe, Pedro achava que Jesus nunca iria se render a Roma, mas se rendeu. Então, algumas vezes, a gente entra nessa crise de fé por isso, porque a gente olha e fala assim: ah, mas eu achava que ele fosse fazer alguma coisa. Eu achei que ele fosse ouvir a minha oração. Eu achei que ele fosse mudar essa minha trajetória. Eu achei que ele ia fazer uma intervenção diante dessa situação, mas não fez. Mas não fez. E aí a gente se vê assim, numa tremenda crise de fé. Amém, irmãos? Já se viu assim alguma vez, irmão? Já, irmão? Já. Também já. Também já. Também já me vi assim em algumas situações. Entendeu? Teve épocas e situações que eu falei assim: agora eu vou parar. Já me vi assim. Agora não tem mais o que fazer. Deus, cadê o Senhor que não age? Meu Deus do céu, é novamente 400 anos de silêncio na minha vida, não aguento mais. Já me vi assim. Orar e nada acontecer, pelo contrário, só piorar as coisas. Já me vi assim. E por que algumas vezes a gente se vê assim? Na boa aqui, meus irmãos, povo de Deus, será que a culpa é de Deus? Será que a culpa de tudo isso é de Deus? Olha, sabe o que às vezes acontece? Leiam comigo. Entramos em crise de fé. Amém, irmãos? Nós criamos um Deus a partir das nossas expectativas. Nós criamos um Deus a partir do nosso coração. Nós criamos um Deus a partir dos nossos desejos. Nós criamos um Deus a partir dos nossos ideais. Nós criamos um Deus a partir daquilo que eu projeto para a minha vida e falo: é isso que eu quero que o Senhor faça por mim. Eu idealizo todo um projeto de vida, sabe? Eu vou entrar na faculdade, vou estudar 4, 5, 6 anos, vou sair da faculdade, vou conseguir o melhor emprego, vou passar no concurso público federal, vou aposentar com 40 anos e depois minha vida vai... A gente idealiza e às vezes isso foge desse controle. A gente fala: mas cadê Deus? A gente planeja uma viagem maravilhosa e vai e o carro quebra na estrada. Sabe, irmão? A gente fala assim: agora nesse trabalho aqui eu vou conseguir juntar um dinheiro, mas a gente tem um problema de saúde e gasta uma grana. A vida é isso. Mas aí a gente não consegue. Por quê? Vou voltar ao início. Porque a gente projeta, porque a gente nega, porque a gente regride etapas anteriores da vida e a gente fala assim: o problema é seu, Deus, não é meu. O problema é seu, não é meu, Senhor. Onde o Senhor está que não abre as portas dessa prisão aqui para mim? Senhor, o Herodes está me ameaçando. Senhor, eu vou morrer aqui, o Senhor não vai agir por mim. Às vezes nós vivemos algumas dessas realidades quanto a tudo isso.
Às vezes nós passamos por esses problemas e nós não sabemos como agir porque idealizamos um Deus diferente da Bíblia. Criamos um Deus que não é o Deus das Escrituras. Nós criamos um Deus a partir de um evangelho de prosperidade, que fala que você vai conseguir, que você não vai ter problemas, que você não vai passar lutas, que você nunca vai ver a derrota, que você jamais... E a gente se decepciona, se frustra, se abate. A gente exige de Deus algumas coisas que Ele nunca prometeu para a gente. A gente espera que Ele faça algumas coisas que Ele não costuma e não faz. A gente quer que Deus vai dando jeito e ajeitando a nossa vida à medida que a gente vai tomando decisões erradas e equivocadas. Entende? São essas questões, era isso que por alguma razão João Batista estava vivendo. E interessante que quando a gente olha lá em Lucas, no capítulo 24, os versículos de 13 a 35, nós vamos ver lá a história já citei aqui, dos discípulos no caminho de Emaús. E sabe o que me chama a atenção? Eles projetaram tanto em Jesus o que eles esperavam de Jesus, que mesmo Jesus tendo ressuscitado e caminhado com eles, eles não conseguiram no primeiro momento reconhecer que quem estava ali era quem? Jesus. E sabe o que Jesus vira e fala para eles? Olha só, numa tradução diferente. Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Às vezes nós não conseguimos compreender o sentido real da vida, compreender que enfrentamos situações difíceis e que alguma vez o Cristo, Deus presente entre nós, vai permitir que a gente passe sim pelas lutas e dificuldades. E não adianta a gente dizer, mas cadê o Senhor? Deus está aqui do nosso lado, está aqui. Mas Deus, se o Senhor está aqui, por que isso aconteceu? A vida tem o seu curso, a vida tem a sua história, sabe? As estações seguem um planejamento anterior, sabe? A rotação da Terra segue um curso todos os dias, em volta do seu próprio eixo, sabe? Os mares têm o seu ciclo de marés, sabe? As estrelas têm a sua duração. Sabe, nós vivemos as estações aqui no país, na Terra, e elas são definidas a partir de uma trajetória de influência da Lua, do Sol e do movimento da Terra. Sei lá se é isso, mas eu acho que é por aí na minha limitação pessoal. E às vezes a gente quer alterar essas coisas. Às vezes nós queremos mudar isso, porque criamos expectativas, porque projetamos em Deus o que Deus não é. Não é. E queremos que Ele venha e nos encontre a partir daquilo que nós esperamos para a nossa vida. Sabe? O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 19, ele nos adverte. E ele fala bem assim, olha, cuidado com essas pessoas que pensam dessa maneira. O fim dessas pessoas é a perdição. O Deus delas é o estômago. E o orgulho que elas têm vai levá-las à vergonha. Porque elas se preocupam apenas com o que é terreno. Às vezes, nós estamos criando um Deus conforme a minha necessidade. É isso. Estabelecemos em Deus o que Deus não nos prometeu. O que Deus não nos prometeu. Sabe? A gente entra em crise de fé, leiam comigo, por quê?
A gente acha que a gente vai ver a vida dentro de um aquário, de fora do aquário, para dizer. A vida está lá dentro e eu estou aqui, ó, imune a qualquer coisa. Eu não sei nem se a água é quente ou fria. Eu não sei nem a temperatura dessa água. Às vezes nós achamos que vamos viver assim, dessa maneira, sabe? Sem tocar na temperatura da água, sem sentir o cheiro do mar. Às vezes nós achamos que a nossa vida aqui, sabe, é apenas contemplativa, e nós não vamos enfrentar qualquer revés, porque projetamos os nossos desejos e sentimentos num Deus que não é o Deus da Bíblia. Que não é o Deus da Bíblia. Porque esperamos que Deus faça coisas que Ele nunca fez na Bíblia. Nunca fez. Entenderam a questão? Foi isso que passou na cabeça de João Batista. Ele vai vir. Ele vai me tirar daqui. Certamente eu não vou morrer. Eu estou aqui para ficar 3 dias nessa prisão e mais nada. E é isso e ponto final. A vida é como é, meu irmão. A vida tem o seu curso. Não se engane. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Não tem como a gente se trancar dentro de uma bolha. Não tem como a gente viver sem sofrer a influência desse mundo mal. Sabe? O próprio Jesus declara isso. Ele fala: olha, Pai, eu peço uma coisa. Não que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Estamos aí, meu irmão. Estamos aí. Sabe? E o mundão aí pra gente não é um aquário, não, que está lá e a gente contempla, não. Nós estamos dentro. Nós somos dentro. Sabe? E não é a roupa que tira a gente desse mundo, não, como alguns pensam. Né? Vou botar para os homens um roupão azul, para as mulheres um roupão rosa. Fechou. Acabou. Estamos livres. É só amarrar o cabelo aqui para cima. Acabou. Você está livre. Né? É só falar um dialeto próprio e acabou. Você está livre. Não é isso não. Isso não tira a gente não, meu irmão. Não tira. E vou lhes dizer mais. Nós estamos falando de João Batista. O homem que, sabe, a profecia de Isaías 61 se cumpriu a partir dele. Mesmo assim, nós o vemos preso. E Jesus, o que fez? Nada. Nada. Ah, pastor, mas Jesus é muito ingrato. A vida tem seu curso. A vida tem sua história. A gente está aqui para contemplar, a gente está aqui para vivenciar. E eu sei que o que eu estou falando aqui está na contramão de tudo. Porque não é isso que a gente ouve. A gente ouve que Deus vai te ajudar, Deus vai fazer, Ele vai te socorrer, Ele vai fazer isso se for o propósito dEle, não se for não sua vontade. Amém, irmão? Amém. É isso. E é por isso que a gente vive a crise de fé. Porque a gente acha que, sabe, dê um espirro aqui, Deus vem aqui, Senhor, traga o seu remédio santo do céu contra a gripe, porque eu sou teu servo e eu não posso. Deus, minha unha do pé, verdade, está encravada. Senhor, venha com o seu alicate santo e poderoso e corte essa minha unha, porque nunca mais eu... É assim que funciona? Não é, irmãos. Não é. Quem diz isso é religião pra gente. Sabe, é assim. Sabe? É por isso que tem muita gente que está decepcionado com Jesus. É por isso. Porque está esperando Jesus fazer o que Ele não falou que vai fazer. Tem muita gente esperando por Jesus para fazer uma coisa
mas que é aquilo que eu projetei que ele faz, mas não é que seja o que ele necessariamente faz. Por isso que tem muita gente em crise de fé, sabe? E sabe qual que é o ponto máximo da crise de fé? Vamos ler juntos. A crise de fé alcança o ponto máximo quando deixa de confiar no cuidado de Deus. É isso. Passou um mês, passou mais tempo, a Bíblia não diz quanto tempo, historicamente eu também não sei informar, mas passaram-se algum tempo, João Batista preso, por causa da mensagem que ele pregou, sabe, combatendo o pecado, chamando as pessoas ao arrependimento, pelo fato dele ter denunciado os políticos romanos, os dirigentes romanos, pelo fato dele ter chamado de raça de víboras por algumas vezes os líderes religiosos judeus. Agora ele estava preso. E na verdade a prisão de João Batista era tanto política como religiosa. Religiosa porque o povo judeu, os líderes judaicos, odiavam João Batista. João Batista era um calo no sapato deles, no pé deles, né? Um sapato apertado. E por sua vez, aqui Herodes, sabe, o dirigente da província, estava em condição de aperto, porque ele queria casar com a mulher de seu irmão falecido. Só que o profeta João Batista já tinha falado para ele: não faça isso. Então, se ele casasse, ele temia o que podia acontecer. E se ele matasse João Batista para não acontecer nada com ele, ele temia o povo, porque o povo dizia que João Batista era o profeta, e mais, diziam que era Elias encarnado. Então o que Herodes faz? Nada. Quem faz alguma coisa era a pretensa mulher, Herodias. E ela vai lá e manda a filha dela fazer uma dança especial. E Herodes faz um voto de louco: peça qualquer coisa que eu vou lhe dar. E tudo planejado. O que ela pede? A cabeça de João Batista. Uma bandeja de prata, não é isso? Uma bandeja de prata. Entendeu? Existem homens maus. Existem pessoas ruins. Isso faz parte da vida. Você acha que Deus, sabe, Deus está presente, Deus está do seu lado, Ele é nosso socorro, bem presente, qual hora? Na hora da angústia. Da angústia. Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe das lutas, Ele conhece as suas dificuldades. Mas tem hora que nós estamos no curso natural da história. No curso natural da história. E são nessas horas que a gente perde a fé, que a gente se abala, que a gente não sabe o que fazer, que a gente não sabe como agir, sabe? Mas acontece uma coisa muito interessante aqui. E é para esse ponto que eu quero lhe chamar. Venham comigo. Permita. Amém? Olha só. Eu disse agora há pouco para vocês que às vezes nós não vemos a ação de Deus porque nós criamos um Deus que não é o Deus da Bíblia. Nós criamos um Jesus, um Cristo, que não é o Filho de Deus da Bíblia. Nós acreditamos na ação do Espírito Santo, que não é o Espírito Santo na Bíblia. E muitas vezes nós os vemos assim. Sabe por quê? Porque, por incrível que pareça, quando João Batista, então, mandou seus discípulos voltar lá a Jesus e perguntar: vem cá, Jesus é o Senhor mesmo, que é o Cristo, o Messias, ou nós devemos esperar outro? O que Jesus responde? Jesus responde sim? Jesus responde não?
O que Jesus responde, irmãos? O que Jesus responde? Faz milagre. Hã? Faz milagre. Jesus responde assim, ó, faz uma coisa, voltem lá e fale para João Batista que os cegos veem, que os coxos andam, que os leprosos são limpos, que os surdos ouvem, que os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho da vida. Amém, amém, irmãos? Amém. Tá, pastor, mas João Batista estava preso, João Batista ia morrer, e ponto final. O que isso altera a história de João Batista? Leiam de novo para mim. Permita. Deus de propósito eterno. João Batista, quando ouve essas palavras, através do recado enviado por Jesus, ele fala assim: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não tenho mais qualquer prazer e não tenho a minha vida como preciosa, mas eu confio naquele que me chamou com missão e propósitos eternos. Amém. Você entende qual é a questão? Às vezes a gente está, sabe, irmão, triste porque não comprou isso, porque não conseguiu aquilo, porque está com uma dor de sei lá o quê, porque está passando um problema com sei lá o quê. Às vezes estamos abatidos porque aconteceu isso, porque um filho fez aquilo, porque o pai não fez aquilo. Eu sei de uma coisa: o restante dos dias de João Batista naquela prisão foram de paz, de conforto e de segurança, porque o amor de Deus, que aparentemente em um primeiro momento ele havia colocado em xeque com a resposta que Jesus mandou para ele, ele entendeu a sua missão e viu que ele estava exatamente dentro do propósito de Deus e que Deus poderia libertá-lo ou não libertá-lo, que Deus poderia, sabe, agir de uma forma miraculosa e tirá-lo daquela prisão ou não tirá-lo, que ele continuaria amando a Deus, servindo ao Senhor e compreendendo a sua missão. Amém. Essa é a questão. Sabe, João Batista entendeu que ele era o Messias e não há outro. Sabe, João Batista entendeu que realmente o Cristo está presente, ele nos ama e ele sempre vai nos favorecer, embora exista um propósito eterno para cada um de nós. E não são as dores dessa vida, não são os homens e mulheres dessa vida, não é a espada, não é a profundidade ou a altura, sabe? Não são as coisas do presente, nem as coisas do momento ou do futuro que vão nos separar do amor de Deus. Deus nos ama independente de onde estejamos, do que tenha acontecido com a gente, se estamos vivendo um momento maravilhoso ou um momento terrível na nossa vida, Ele continua nos amando. Sabe, embora em algumas situações a gente espere que Ele vai fazer e não faça nada, mas o não fazer não significa que Ele não nos ama, significa que há um propósito para aquilo, significa que Ele pode sim transformar o mal em bem a qualquer momento na nossa trajetória e na nossa história. Jesus não te abandonou. Ele está aqui para ajudar você a cumprir a sua missão. Eu sei que você não é João Batista. Eu sei que você não foi chamado para poder comer mel e gafanhoto. Eu sei que a sua roupa não é roupa de pele de camelo. Eu sei. Mas eu sei de uma coisa. Nós estamos aqui hoje perto de pessoas que têm missão, propósitos, que só Deus os conhece. E que só Deus é que pode, e o Deus da Bíblia
que pode revelar a você. Só Ele. Só Ele. Nós estamos aqui, sabe, diante de um futuro que só Deus sabe dizer para a gente qual é. O que Ele tem para mim, o que Ele tem para você. E é isso que nós precisamos acreditar. É isso que nós precisamos compreender. Vamos ficar de pé?